Olá, companheiras e companheiros do Distrito 4510 e de toda a família Rotária. Sou Rafael Marquesi, membro da Comissão Distrital de Imagem Pública, sob coordenação de Gessner Dias Júnior, governador 2015-2016. Essa é a terceira edição do Boletim Distrital. O nosso convidado é Gustavo Peixoto, chairman do Programa de Intercâmbio Internacional de Jovens do nosso distrito. Gustavo, como você analisa o programa do intercâmbio de jovens neste momento de pandemia? O programa de intercâmbio de jovens, especificamente, a Covid-19 tem criado inúmeras dificuldades de logística e planejamento, não só para nós, mas para os distritos do mundo todo. Especificamente para nosso distrito, ele é um dos poucos do mundo que inicia o processo de seleção e preparação dos estudantes que vão realizar o intercâmbio com praticamente 1 ano e meio de antecedência. Então, no ano rotário atual, nós já temos os jovens que vêm se treinando desde o ano passado, que estavam com a viagem programada agora para agosto. Esses jovens não sabem se irão viajar, não vão viajar em agosto, talvez vão viajar em janeiro de 2021, vão adiar essa viagem, ou também não, talvez só em julho de 2021, É difícil para a gente planejar tudo isso. Novo processo seletivo, que começamos as inscrições em março, quer dizer, começaram as inscrições em outubro do ano passado, iriam até março, não fechamos as inscrições, essa turma já era para ter tido 3 treinamentos, até agora nenhum deles foi feito. Eles planejam viajar em agosto de 2021. Será que isso vai acontecer? Até para os outros jovens, que viriam agora em agosto, como fica a questão de passagem, como fica a questão de seguro, são muitas incógnitas, para um programa que, como une inúmeras famílias, rotarianos, coordenadores do mundo todo, fica difícil de trabalhar. Do ponto de vista dos estudantes, nós fazemos uma preparação, todos os distritos preparam seus estudantes antes da viagem, para que eles sejam o mais resilientes possível, eles consigam lidar bem com o choque cultural, com saudade, com adaptação à língua, adaptação à comida, etc. Mas eu acredito que nenhum treinamento no mundo preveu que o estudante fosse preparado para ficar dentro de casa por meses, lutando contra um inimigo invisível, que talvez possa fazer mal para ele ou para sua família anfitriã, que ele considera como uma segunda família natural, ou para sua família natural no seu país de origem, e ele está a toda essa distância. Então, eu acho que para os estudantes, os que permanecem no programa, vai ser um crescimento pessoal imensurável, ter conseguido lidar com toda essa situação sem perder o controle, sem ativar o modo de pânico, por assim se dizer. Mas, infelizmente, é isso, o Covid só traz notícias ruins para todos ao redor do mundo e também para o programa de intercâmbios de jovem do Rotary. Como está a atuação dos jovens que participam do programa do distrito, no caso, os estudantes estrangeiros? Bom, inicialmente falando em números, antes da pandemia, o distrito estava anfitriando 42 estudantes e hoje nós temos 15 estudantes no distrito, então temos 35% ainda anfitrionado por nós e os demais foram embora. No momento que o isolamento começou ao redor do mundo, o Rotary Internacional deixou claro que a decisão de o estudante permanecer ou não no programa de intercâmbio era uma decisão da sua família natural e que os distritos deveriam respeitar essa decisão. E nós seguimos a orientação do Rotary Internacional e respeitamos a decisão de cada estudante. Aqueles que decidiram ir embora, assim o fizeram, nós contactamos as famílias e o clube anfitrião para que organizassem o retorno do jovem, e esses que permanecem continuam com as famílias anfitriãs
quando a pandemia começou, desempenham hoje as atividades escolares de forma online e, lógico, tem um pouco do intercâmbio, né, da experiência do intercâmbio afetada, né, por conta da pandemia, por conta de, né, todo o isolamento social, mas primeiro que isso está no mundo todo ainda, então não é uma questão de vantagem o estudante falar, é melhor eu ficar aqui ou é melhor eu ficar lá. Os que ficam, que nós tivemos contato, falam que decidiram ficar porque estão tendo um bom contato com a família anfitriã, gostam muito da família anfitriã, e que o programa de intercâmbio de jovens do Rotary, muitos acreditam que ele é apenas escolar, e ele não é, ele também é cultural. Então, por mais que o estudante esteja, né, digamos assim, isolado dentro de casa, ele ainda continua absorvendo a cultura familiar, a cultura local, a cultura da cidade, né, e agora também até um pouco de forma online. Continua tendo contato com os amigos brasileiros, então, né, por mais que a pandemia afete o programa e afete os inbounds, eles ainda conseguem aproveitar e permanecer até o fim. A grande maioria deles está agendado para ir embora em julho, caso, né, as condições aí logísticas e de saúde permitam. E os jovens brasileiros que estão fora do país? Qual é a situação deles? Sobre os nossos outbounds, também inicialmente falando em números, antes da pandemia nós tínhamos 47 estudantes sendo anfitrionados ao redor do mundo, e hoje nós temos 36. Então, é um número bem, um oposto, né, do que aconteceu com os inbounds. Os inbounds nós temos 35% no nosso distrito, dos nossos outbounds, 76% ainda permanecem nos seus intercâmbios no exterior. Sobre a situação deles, a situação dos outbounds é um pouquinho diferente da dos inbounds, porque aqui no Brasil o isolamento continua sendo estendido e o número de casos continua aumentando. No caso dos outbounds, como o coronavírus chegou primeiro, principalmente na Europa, nós já estamos caminhando para um cenário onde essa semana nós conversamos principalmente com as nossas duas bolsistas que estão na França, e elas nos informaram que a partir da semana que vem as aulas nas cidades onde elas estão serão retomadas presencialmente. Então eles estão saindo do isolamento social e caminhando agora para um final de intercâmbio já com uma certa normalidade aí, né? Foi um período muito tenso para os nossos outbounds, principalmente aqueles que estão na Itália, que foi um dos países aí mais afetados e é um dos países que nós temos uma grande parceria. Mas voltando um pouquinho na explicação anterior da resiliência, né? Eles tomaram a decisão junto às suas famílias naturais de ficarem onde estão, pois tanto os inbounds quanto os nossos outbounds, é importante deixar claro que nenhum deles passou por uma situação de vulnerabilidade ou chegou a ficar em alguma situação de risco, tá? Todos estão sendo muito bem assessorados e amparados, tanto pelos distritos anfitriões, como pelas famílias anfitriões e clubes anfitriões. Então, tomaram a decisão de permanecer, tiveram a visão de que o problema seria temporário e agora caminham aí para essa normalidade pós-Covid, seja ela agora, né, permanente ou talvez temporária. Alguns países, alguns distritos falam que futuramente necessitarão talvez fazer uma nova rodada de isolamento. Ainda sobre os outbounds, nós tivemos apenas 2 casos onde eles foram forçados, digamos assim, a retornar, porque o governador do distrito anfitrião, em visão ao corona, decidiu que era melhor encerrar o programa unilateralmente, mesmo com a orientação do Rotary Internacional de que a decisão deveria ser da família natural. E aí eles, infelizmente, tiveram que voltar, mesmo não querendo. Mas tirando esses 2 jovens que isso aconteceu, os demais voltaram por escolha própria ou permanecem também pela mesma escolha e estão bem. Alguns destes intercambiários, brasileiros ou estrangeiros, contraiu o coronavírus? Se sim, qual é a situação do momento? A única informação que eu recebi sobre
estudantes com coronavírus, é de um estudante nosso que está na França. Isso foi bem no início de março, que foi justamente quando lá foi o pico, né? Ele se encontra numa família anfitriã, cujo pai, ele é médico, e o pai faz os atendimentos nos hospitais da cidade. Então, o pai contraiu o coronavírus, e, consequentemente, o nosso estudante também contraiu o coronavírus, mas ele foi bem inicialmente já diagnosticado, foi colocado sob observação na sua família anfitriã mesmo, mas ele não chegou a desenvolver sintomas, como a maioria não desenvolve nada alarmante, foi, se eu não me engano, só o cansaço mesmo, e depois de em torno de 2 semanas, a mãe entrou em contato comigo. Quem nos avisou foi a mãe natural dele, né, aqui do Brasil, e depois de umas 2 semanas a mãe entrou em contato conosco novamente para dizer que já estava tudo bem, que ele já tinha superado. Esse foi o único caso que nós ficamos sabendo de estudantes nossos. Quais as orientações que estes jovens vêm recebendo por parte do Comitê do Distrito 4510? Até agora nós fizemos 2 comunicados oficiais para os nossos estudantes inbounds, outbounds e parceiros no exterior, rotarianos do nosso distrito e famílias anfitriãs. No primeiro comunicado, logo no início do isolamento social, nós reforçamos aos jovens as orientações de saúde, de proteção e isolamento. Nós encaminhamos também a informação do Rotary Internacional de que a decisão de retorno ou não ficaria por conta do estudante junto à sua família natural, e fizemos a recomendação para que naquele momento os jovens não retornassem, para que continuassem no seu intercâmbio, pois como naquele momento a transmissão do vírus via linhas aéreas estava no limite, né, era o pico que estava acontecendo, nós argumentamos que era muito mais seguro que eles permanecessem com suas famílias anfitriãs atuais e que o isolamento seria no mundo todo, então ele permanecer onde está ou retornar para casa não haveria diferença no seu convívio social, então que era mais seguro que ele permanecesse. Após esse primeiro comunicado, a grande maioria dos inbounds foi embora e a dos outbounds permaneceu onde estava. Quando o decreto estadual foi estendido no mês passado, nós emitimos um segundo e-mail também às famílias, clubes, estudantes inbounds e outbounds, reforçando toda essa posição do isolamento e das precauções de saúde, porém nós alteramos a nossa recomendação de que permaneçam no intercâmbio para que retornem aos seus lares, pois a perspectiva que todos nós tínhamos de que haveria uma superação rápida do coronavírus, os modelos matemáticos e médicos provaram que isso ainda perdurará por alguns meses. Então nós achamos melhor mudar essa posição para que eles fizessem o retorno. Mas mesmo com essa orientação, poucos o fizeram, ainda as porcentagens se mantiveram praticamente inalteradas. Fora esses 2 comunicados oficiais, nós, através dos nossos coordenadores e oficiais de clube, nós estamos mantendo um contato tanto com os jovens lá fora como com os jovens daqui, mas as nossas orientações elas não fogem muito das orientações globais, digamos assim, né? Por conta aí da conectividade que todos têm, os estudantes recebem informações de fontes médicas e governamentais ao mesmo tempo que nós. Então, as nossas recomendações não vão contra as recomendações, por exemplo, do governo estadual e das demais nações aí. Há alguma dificuldade no repatriamento dos jovens brasileiros e dos estrangeiros que estão no Brasil? Bom, essa pergunta, na verdade, ela engloba diversos fatores e vamos fazer um pouco por partes aí, né? Em primeiro lugar, é importante reforçar novamente que nenhum estudante, tanto aqui no Brasil como no exterior, está em vulnerabilidade ou está em situação de risco. O que eles estão passando é uma situação de desconforto social, principalmente, por terem de ficar dentro de casa,
Alguns estudantes lá fora passaram até pelo que eles chamam de lockdown, que não é... O isolamento social é um pedido dos governos para que as pessoas fiquem em casa e para que os comércios não abram. O lockdown é paralisação total. Os estudantes, as famílias não podem nem sair de casa. A polícia fica na rua e se algum cidadão, algum carro passa pela rua, a polícia para e verifica se existe uma situação de emergência necessária que justifique para aquela pessoa estar na rua. Se não houver, ela é retornada para casa. Então é diferente, é até pior do que a gente está passando por aqui, né? Então, por mais que alguns estudantes até passaram por lockdown, em nenhum momento chegaram a ter risco, e como eu falei até também anteriormente, um dos nossos estudantes que chegou a ser diagnosticado com coronavírus não manifestou sintomas, então também nenhum risco. Então, o retorno desses jovens, tanto daqui para lá como de lá para cá, pode ser feito caso eles queiram. Quais são os impedimentos ou dificuldades caso eles desejem esse retorno? Hoje as dificuldades são principalmente logísticas aéreas, né? Principalmente se o voo tiver conexões. Então, se for um voo direto, por exemplo, da Alemanha para cá, as companhias alemãs aéreas estão funcionando. O jovem consegue esse voo para cá. Da França, também. Qual é o país, na minha cabeça, que eu já sei que, por exemplo, o jovem não consegue voo para o Brasil? México. Nós temos uma estudante atualmente no México que gostaria de retornar para o Brasil, mas, infelizmente, a companhia aérea mexicana não está fazendo voos, então ela não tem essa opção de retornar para o Brasil via voo aéreo. Vamos falar agora do repatriamento. O que é o repatriamento? Repatriamento, tecnicamente, é quando o governo brasileiro, então, vai mandar um voo lá para o México para buscar esse jovem e trazer de volta. Quando que o governo brasileiro faz isso? E por que eu estou entrando nesses detalhes? Porque, na verdade, essa conversa específica do México começou na semana passada, porque o Brasil hoje tem em torno de 80 jovens no México, 80 intercambistas do programa de Rotary no México, e esses jovens gostariam de retornar para o Brasil. E todos eles justamente não conseguem confirmar voos com a companhia, e alguns que às vezes conseguem o voo têm problema em conexões. Então esses jovens se organizaram e tentaram fazer justamente um repatriamento para o Brasil. Porém, como eles não estão justamente numa situação de risco, uma situação de vulnerabilidade, o governo brasileiro, Itamaraty, não vai se envolver nesse quesito. E ainda volta, então, para a questão do voo comercial. Então, existe dificuldade de repatriamento? Nós, na verdade, não temos o motivo para o repatriamento, porque eles não estão em situação de risco ou vulnerabilidade. Agora, existe um desejo de que esses jovens retornem? Sim, eles desejam retornar, porém, comercialmente, eles não estão conseguindo confirmar esse retorno junto às companhias aéreas. Então, eles vão ter que permanecer com suas famílias, entediados, no isolamento social, até que as companhias voltem a oferecer voos e aí eles retornem. O intercâmbio 2020-2021 está ou será cancelado? O intercâmbio 2020-2021 se refere ao processo onde os estudantes já iniciaram o seu intercâmbio em janeiro de 2020, aqueles que foram para a Austrália e Nova Zelândia, e para os demais estudantes que agora têm programado para iniciar o seu intercâmbio em agosto de 2020. Por inúmeras razões, infelizmente, esses jovens programados para agosto de 2020 não conseguirão realizar o sonho do início do intercâmbio. O programa de intercâmbio de jovens, ele é uma máquina com inúmeras engrenagens. Ele une famílias anfitriãs, estudantes, rotarianos, coordenadores de programas, e quando uma dessas engrenagens não funciona, o estudante não consegue visto, ele não consegue matrícula na escola, ele não consegue voo aéreo, e tudo isso está ou paralisado ou sem perspectiva de retorno para um futuro próximo. Nós temos contato
quase que diário com vários dos nossos parceiros no exterior, e por mais que alguns países e regiões da Europa estejam saindo do isolamento social do Covid-19, ainda não existe previsão de retorno de serviços, não existe previsão de retorno de voos aéreos com frequência confiável. Então, nós não temos como submeter os nossos estudantes a essas incertezas e a esses riscos. Hoje mesmo nós fizemos uma reunião com os coordenadores do programa e achamos melhor seguir a tendência dos parceiros e dos distritos lá fora de adiar o início do intercâmbio 2020-2021 para janeiro de 2021 e transformar esse intercâmbio, que seria de um ano, infelizmente, em um intercâmbio de apenas 6 meses até julho de 2021. Essa decisão ainda não foi informada aos estudantes e às famílias, mas ao longo da semana nós iremos escrever um e-mail detalhando esses motivos e informando eles dessa decisão, infelizmente fora do nosso controle, mas como sempre a prioridade é a segurança de todos, então é uma decisão que tem que ser tomada. Qual é a sua mensagem para os rotarianos e familiares dos jovens que participam do intercâmbio? Como mensagem final, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer as famílias e os rotarianos do nosso distrito, principalmente no início da pandemia, por conta da disseminação forte de informações, até mesmo contraditórias, parecia que o pânico e o caos iria se instalar pelo país todo. Infelizmente, através da união, nós conseguimos passar as informações corretas, as famílias e os oficiais conseguiram contactar seus estudantes, infelizmente todos conseguiram ou retornar ou permanecer onde estão com segurança. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer esse comportamento de todos, com certeza beneficiou a todos. Em segundo lugar, passar uma mensagem de esperança. Nós, como rotarianos, somos líderes das nossas comunidades, somos líderes no servir e precisamos também ser líderes na esperança. O país passa por um momento de incerteza muito grande, essas extensões dos isolamentos sociais continuam gerando mortes e continuam gerando um preço econômico muito alto, levando ao desespero de muitos. Nós precisamos ajudar as pessoas, seja com uma palavra amiga, seja com projetos ou com doações. Nós precisamos ajudar as pessoas a terem esperança, que nós já passamos por dificuldades antes. Vamos vencer esse coronavírus e sairemos do outro lado mais fortes ainda para qualquer outra ameaça local, regional ou global que venha contra nós. É isso. Um forte abraço a todos.